Quero convidá-los, meus irmãos, a abrirem sua Bíblia junto comigo, em Gênesis capítulo 13. E nós faremos a leitura desse texto. Gênesis 13, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Mas disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou os olhos, Ló, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vamos orar mais uma vez? Pai, neste culto em que louvamos o Teu nome, pedimos, fale conosco, instrua, ó Deus, o Teu povo, cada um de nós, fala ao nosso coração, ajuda-nos a perceber a Tua vontade e orienta-nos conforme a ela, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a arte de fazer uma escolha. Difícil, por vezes, porque nem todas as escolhas são boas. Nem todas as escolhas são seguras. Há escolhas que nos deixam completamente incertos, inseguros, temerosos, não é? E também existe o problema, como a nossa imagem mostra, não é? Das muitas opções. A verdade é que no momento em que você escolhe uma, você naturalmente já deixa as outras, você já as pretere, naturalmente. Certo Gustavo Santos, né, um coach português, disse: quem escolhe é quem comanda, é quem decide, e não há um caminho bem feito sem erros, nem inúmeras tentativas. Justamente porque escolher é um ato, é uma decisão, é algo que impulsiona o nosso coração rumo a mudanças. E muitas vezes nós temos grandes dificuldades em lidar com mudanças, com transições, porque essas mudanças são incertas, deixam o nosso pé inseguro de percorrer o caminho que às vezes até naturalmente está nos sendo postos. Nós estamos aqui diante de um texto onde Abraão estava com uma dificuldade de relacionamento, uma grande dificuldade relacional. Os servos dele estavam se desentendendo com os servos de Ló, seu parente. E havia uma briga aqui, e nós sabemos muito bem quando dois parentes trabalham juntos, a dificuldade que é para que se mantenha paz entre eles. Não é mesmo? Estávamos até conversando ontem, eu e uns membros aqui da igreja, quando dissemos assim: se nós não tivermos cuidado ao trabalharmos com os nossos parentes,
até o almoço de domingo vira reunião de trabalho, não é? Pelas dificuldades que naturalmente surgem. E lá estavam 2 parentes, amigos, chegados, queridos, que começaram a se desentender por causa de bens, de dinheiro. E aquela paz relacional começa agora a se perder. Então, Abraão resolve agir de maneira especial. E ele, com muita sabedoria, conduz a Ló a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. E uma escolha sensata, naturalmente, traz paz ao nosso coração. Por isso que nesta tarde nós vamos trabalhar sobre este tema. Paz é a melhor escolha que se faz na vida. Preste bem atenção nisso. Paz é a melhor escolha que nós fazemos em nossa vida. Nada se compara a obter paz em nossos relacionamentos. Pela manhã nós refletimos sobre a nossa paz de Deus, como Deus nos dá paz no coração. E agora à tarde nós vamos refletir sobre esta escolha que nós podemos fazer todos os dias. Escolher pela paz, apesar do alto custo que nós pagamos por ela. Paz é a melhor escolha que se faz na vida, em primeiro lugar, porque é impossível viver nessa vida sem contratempos. É impossível, meus irmãos, nós vivemos aqui sem problemas, sem conflitos. É impossível. Você pode tentar, mas a gente ouve até ressoar todos os dias. Nem Jesus conseguiu viver esta vida sem nenhum tipo de conflito. Não é verdade? Ninguém consegue. Todos nós temos contratempos. A vida tem naturalmente seus contratempos. E esses contratempos aparecem, esses problemas, esses conflitos aparecem, e nem sempre é por culpa de alguém. Pensem nessa situação. Abraão de um lado com seus muitos bens, Ló do outro com seus muitos bens. As ovelhas desse aqui começam a se misturar com as ovelhas desse. Quem é responsável por isso? De quem é a culpa da mistura? Não tem culpado. Percebem? Mas vai surgir conflito, apesar de não ter culpado nessa história. Porque naturalmente isso ocorre na vida. E a terra, versículo 6, de capítulo 13, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. E esses problemas, percebam vocês, que surgem tão naturalmente, que nos traz impasses, dúvidas, complicações, adversidades. É natural surgir contratempos. E contratempos surgem independente daqueles que estão ao nosso lado. Veja, Abraão era parente de Ló, eram amigos, tinham afinidades em comum, trabalhavam juntos, haviam saído juntos de casa, decidiram permanecer juntos até agora. E apesar de toda a afinidade que eles tinham, surgiu conflitos entre eles. Agora, esse problema que surge entre eles, não surgiu para simplesmente dizer, aquele está errado, ou aquele está errado. Nem sempre nós temos errados na história. Não é para indicar, Abraão estava certo e Ló estava errado. Ou Ló estava certo e Abraão estava errado. Não, necessariamente não. Mas indica, quando surgem os conflitos, necessariamente que nós somos iguais. E como iguais, precisamos trabalhar a resolução do nosso conflito. Essa contenda que surge por causa de uma questão apenas. Surge por causa do egoísmo do nosso coração. Se Abraão decidisse defender os seus próprios interesses, e Ló defender apenas os seus interesses, certamente toda a história de vida que eles teriam juntos, seriam jogados no lixo nesse momento. Não é? Porque eles brigariam, cada um defendendo o seu próprio pedaço, seu próprio interesse. O egoísmo, meus irmãos, emerge naturalmente na busca
pelos nossos interesses. Isso aumenta os conflitos. Mas não é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver a atitude de um servo de Deus que larga, que bota de lado o seu interesse próprio. Ele opta em buscar paz. O contratempo é inevitável. O confronto é inevitável. Mas a minha reação diante dele, eu posso evitar. Eu posso controlar. Eu posso repensar e não agir de maneira egoísta. Isto porque nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito trabalha no nosso coração para que o nosso pensamento, para que a nossa fala e a nossa atitude seja completamente diferente de uma atitude egoísta. O mundo inteiro tem gente difícil, intolerante, controverso, que quando percebe uma ameaça, ele imediatamente pula, segura os seus próprios bens e dizem: é meu, eu não arredo o pé daqui. Que quando vem um conflito, correm para cima, para brigar mesmo. Mas eu quero que percebam, conflitos são inevitáveis, mas as nossas reações podem ser completamente diferentes daquilo que se espera. Paz é a melhor escolha que se faz na vida. Isso porque é impossível viver sem contratempos. Em segundo lugar, mas é necessário agir com discernimento. Olha o que Abraão sabiamente vai fazer. Ele chega diante do seu parente Ló. Olha o versículo 9. E ele diz assim a Ló: por acaso não está diante de ti toda a terra? Olha para o horizonte. Veja tudo isso aí. Faça o seguinte: vamos nos separar. Aparta-te de mim. Vamos nos separar. E vamos fazer assim. Se você escolher a esquerda, versículo 9 nos diz que ele iria para onde? Para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E assim nós vamos fazer. Abraão é um homem que escolheu. Mas ele escolheu com sabedoria. Ele analisa a situação e ele pensa: olha os riscos que Abraão corria. A direita, no caso para vocês a direita é para cá, né? Então a direita, as terras eram ruins. Rumo ao oriente, as terras eram boas. Então Abraão podia pensar: eu prefiro o oriente, o outro lado. Mas ele não escolhe a melhor terra. Ele escolhe permanecer em paz. Então ele dá a opção de escolha para Ló. Ló, faça o seguinte: qual das duas terras você quer? Eu estou disposto a perder para não perder você. Eu estou disposto a abrir mão para que a gente continue amigos. Abraão propõe a separação. Para muitos pode parecer: nossa, mas separar, precisa disso? Neste caso, precisa. Precisa separar, porque separação aqui não é algo negativo. Separação aqui é a melhor opção se tratando de um problema difícil de ser resolvido. Não há separação de amor. Não há separação do afeto. Há separação do conflito, da inimizade aqui. É o resultado mais prudente. Não há separação sem que os valores do relacionamento sejam comprometidos. É nesse sentido aqui. Abraão preferiu se separar e dar a ele o melhor, para que o relacionamento dos dois pudessem ser o melhor. Irmãos, como isso é difícil. Como isso é difícil. Porque em geral, a gente por vezes escolhe a nossa condição, escolhe o nosso recurso, a melhor condição para nós do que para o outro. Por isso que é muito difícil escolher com sabedoria, com serenidade. Não é? Como eu disse pela manhã, é a serenidade que nos ajuda a pensar, a calma. Não é aquela decisão impulsiva, aquela decisão irremediável. Não é nesse sentido. Mas é a decisão equilibrada. E esse discernimento nos ajuda a agir, sem dúvida nenhuma,
com toda a sabedoria de Deus. Abraão aqui, literalmente, foi um homem engenhoso, estratégico, foi um homem sábio. Ele já era um homem vivido, mas ele preferiu agir com sabedoria e prudência, com equilíbrio. Veja que Abraão poderia ter se irritado com Ló. Manda seus pastores cuidar desse negócio direito, por favor, mais para o lado, fica para lá. Não foi assim que ele fez. Equilibradamente ele disse, vamos pensar a melhor forma de tratar disso. Ele não se chateou, não saiu magoado pensando assim, poxa, Ló está vendo tudo isso e não faz nada, eu nem vou falar com ele porque eu vou me aborrecer. Ele não faz assim, mas muitos de nós fazemos. Nem nos dirigimos ao outro, porque nós criamos uma imagem mental do outro, criamos uma imagem que às vezes não, a maioria das vezes não é real. Essa imagem que a gente tem por vezes negativa, não é porque o outro é ruim, mas é porque o meu coração, quando ele olha para o outro, ele já pensa o pior dele. Mas a Bíblia nos manda fazer exatamente o contrário, não é? Porque diz o texto bíblico que o amor tudo espera. Espera o quê? O amor tudo espera no melhor do outro. O amor tem o outro em alta conta. Então, nesse sentido, Ló recebeu de Abraão a maturidade dele, a experiência dele, e percebeu que o modo de olhar de Abraão era um modo extremamente diferenciado. Paz foi a melhor escolha que Abraão poderia ter feito, porque ele sabia que nessa vida é impossível viver sem contratempos, mas que é possível e necessário, em segundo lugar, agir com sabedoria, com discernimento. E em terceiro e último lugar, Abraão sabia que é importante viver desapegado das coisas. Ame mais as pessoas em detrimento de coisas, de dinheiro, de poder, de posse. Uma casa só é importante porque tem gente morando nela, por mais valor agregado que ela tenha. Um almoço de domingo só é gostoso, não é por causa da comida que tem sobre a mesa, mas é por causa das pessoas que estão ao redor dela. E Abraão sabia disso. Jesus disse que nós devemos acumular tesouro nos céus, onde traça não pode roubar, nem ladrão pode, onde traça não pode comer, nem ladrão pode roubar. E eu vos pergunto, o que é que a gente pode acumular no céu? Se você morrer hoje, a roupa que você está no seu corpo, você não vai levar para o céu. O dinheiro que você tem na sua carteira, você não vai levar para o céu. O título da universidade, se eu um dia me formar doutor e morrer no dia seguinte, eu não vou levar o diploma de doutor para o céu. Mas as pessoas que eu amei e evangelizei e foram salvas, estas vão todas para o céu. Pessoas valem muito mais do que coisas, e Abraão sabia disso, meus irmãos. Notem vocês, escolha, eu disponibilizo para você o que você quiser, a região que você determinar. E com isso Abraão aprendeu e demonstrou a importância de ser desapegado. Notem que Abraão era um homem rico. Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este entrou. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava no dinheiro. O dinheiro nunca é problema. O problema é quando a gente torna o dinheiro tão importante para nós que a gente não vive sem ele. É como se ele tornasse um valor muito maior do que ele tem. Quando eu coloco o dinheiro acima das pessoas, acima dos outros, acima do bem comum. Então Abraão abre mão dos seus direitos pelo outro. Isso é difícil de ser visto também. Uma pessoa que abre mão dos seus direitos. Eu conheci uma vez um homem que era ex-milionário. Vocês já ouviram falar disso? Um ex-milionário. Como é que eu posso dizer isso? Foi traído pelos seus parentes. Perdeu tudo. Colocou todo mundo na justiça. Tem quase 20 milhões para receber.
Já faz quase 20 anos que isso aconteceu. E não saiu a sua causa. Ganhou em todas as instâncias, falta uma. E não sai o resultado. E não sai o resultado. Ele diz assim: eu vou morrer e não vou ver isso. E isso consome a vida dele. A dor, o sofrimento de ter perdido tudo. Um pastor muito mais experiente, na época eu era seminarista, sentou com ele e disse assim: você quer viver melhor? Abra mão dos processos. Abra mão dos seus direitos. Você abriria mão de 20 milhões? Ganho em 2 instâncias? Ninguém concordou. Dificilmente nós abriríamos mão. Mas será que você então está disposto a pagar o preço da paz, independente de que preço for esse? Abraão estava. E com isso Abraão colocou em prática aquilo que o apóstolo Paulo disse: prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Acima de tudo, então, Abraão cedeu, abriu mão, para que as escolhas de Ló pudessem manter a amizade, o carinho e o afeto entre eles. E com isso ele mostrou o quanto ele foi desapegado de tudo. Sabe o que me entristece nesse texto quando eu termino de ler? É que Ló, vendo o desapego do seu tio, vendo a amizade, a disposição dele, qual é a escolha que Ló faz? Ló escolhe o pior. Ele pega o que financeiramente é o mais viável, o mais lucrativo, as campinas rumo a Sodoma e Gomorra. O que é que vai acontecer com ele lá em Sodoma e Gomorra? Ele vai perder tudo, porque Sodoma e Gomorra eram as cidades do pecado. Ló escolheu em viver uma vida deturpada, longe de Deus, por causa de dinheiro. E Abraão, vendo a escolha infeliz do seu sobrinho, o deixa e permite que ele colha as consequências das suas atitudes. Enquanto Abraão era desapegado, Ló não era. E ele pagou um preço extremamente caro por tudo isso. Quero concluir nossa meditação nesta tarde, meus irmãos, lembrando os versículos 11 e 12 do nosso texto. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Na escolha da paz, os caminhos são regados por muitas bênçãos. Pode ser que Abraão tenha perdido dinheiro, pode ser que Abraão tenha perdido inúmeras coisas, mas ele ganhou o bem mais precioso que ninguém pode tirar dele, a não ser ele mesmo: a paz que excede todo o entendimento. Ao abrir mão de si, ele ganhou muito mais do que perdeu. A matemática bíblica é assim, meus irmãos: é dando que se recebe. Não é assim que Francisco de Assis nos ensinou? Não é? Ele vai dizer muito mais na sua oração belíssima, quando ele disse: meu Senhor, ensina-nos a fazer o bem aos outros. Porque a matemática de Deus é assim: é quando nós perdemos a nossa vida que nós ganhamos, é quando nós ofertamos que nós somos abençoados, é quando nós nos dedicamos ao outro que a nossa vida passa a fazer sentido em nós mesmos. E Abraão soube disso, e só soube disso porque Deus o havia trabalhado no coração, o fez amadurecer na sua fé. Todos nós temos a opção de Abraão, todos nós podemos fazer a mesma escolha, abrir mão de nós mesmos em favor do outro. Mas isso só é possível quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo. Enquanto eu me colocar em primeiro lugar, eu não sou capaz de colocar o meu próximo. Mas no momento em que eu coloco Deus como Senhor da minha vida e o próximo em primeiro lugar, logo após a Deus, então a paz dos meus relacionamentos surgirão entre nós. Que Deus nos abençoe.